Maravilha, maravilha, maravilha. Aqui com vocês para mais um vídeo. Hoje com um tema bem interessante e às vezes um pouquinho polêmico, mas fica comigo que você vai poder realmente entender a diferença entre uma coisa e outra. Despertar espiritual e evolução espiritual. É a mesma coisa? Se não é a mesma coisa, o que é uma coisa e o que é a outra? O que é o despertar espiritual, o que é a evolução espiritual? Quais os marcadores do despertar espiritual? Quais os marcadores de uma evolução espiritual? Né? E o que eu posso fazer para o meu despertar espiritual? O que eu posso fazer para a minha evolução espiritual? Se eu estiver despertando espiritualmente, o que pode me ajudar? Olha cada pergunta interessante. Se você está chegando aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, eu sou terapeuta Josman Lucas, mestre Reiki, professor de Laya Yoga, idealizador do método Os Pilares da Paz Interior. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no momento certo, tá? Então já fica aqui comigo, se inscreve no canal, porque sempre eu vou estar trazendo alguns assuntos interessantes sobre autoconhecimento, sobre autoajuda, terapias. Então já se inscreve, curte, comenta, compartilha com quem gosta desse assunto e fica aqui comigo para esse momento de bate-papo, ok? Vamos lá, vamos direto ao assunto. O que é o despertar espiritual e a evolução espiritual? Será que é a mesma coisa, gente? Eu vejo muitas pessoas confundindo, tá, o despertar espiritual com a evolução espiritual. É muito comum uma pessoa notar alguém que está despertando espiritualmente e dizer fulano é bem evoluído, né? Fulano está evoluindo, está evoluído. Quando na verdade não é bem assim. O despertar é uma coisa e a evolução espiritual é outra. É fato que lá na frente se combina uma coisa com uma outra. Mas esse processo, até isso se culminar, existe toda uma situação em que um desperto, ele corre o risco, uma pessoa que está despertando, corre o risco de regredir, de evoluir, ao invés de evoluir espiritualmente, pelo menos no começo, a princípio, tá? Se você não concorda, não sai do vídeo por isso, tá bom? Que eu vou te explicar direitinho cada um desses pontos para que você entenda. Aí sim, depois você pode discordar completamente. Então não sai do vídeo, vamos junto nessa conversa e você vai entender um processo e o outro aqui comigo, tá? Eu estou nessa caminhada, nessa busca desde sempre, tá? Sempre eu busquei esse assunto com muito... É minha vida buscar o assunto da espiritualidade. Trilhei por caminhos bem que realmente me levou para um processo de evolução, na verdade, mas que fez parte da minha caminhada. E assim, eu tenho há 10 anos, de uma forma mais consciente, buscado entender esse processo. Então fica aqui comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos falar um pouco sobre o despertar, para começar. Quais os marcadores, quais as armadilhas, os perigos de quem está despertando, começar um processo de involução ao invés de evolução, como eu falei, por que isso é possível, por que isso acontece. Ok, quais são os marcadores de um despertar espiritual? O primeiro marcador é a sensibilidade. A pessoa começa a ficar mais sensível. E deixa eu trazer logo para você de antemão. O despertar espiritual, ao contrário do que muitos pensam, é involuntário. É um processo natural, tá? Não é um processo assim, olha, eu vou despertar espiritualmente a partir de agora. Até mesmo porque quando você quer fazer isso, já é um despertar, tá? Então, o despertar espiritual, ele é natural. Ele é como a lagarta.
inevitavelmente a lagarta vai se tornar, vai despertar para o processo dela até chegar uma borboleta. Vai passar pelo aquele processo todo, tá? Inevitavelmente. Então a lagarta está lá comendo, 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 feliz da vida, um paraíso, morando em um banquete, com um apetite voraz. E de uma hora para outra, a lagarta larga aquele banquete, aquela planta que ela come, sai desesperada, ou seja, ela está despertando e ela parece alguém que está ficando doido, tá, né? Ela sai desesperada, agoniada dali e ela entra dentro de casa, ela sobe no pneu do carro, ela procura um lugar agoniada, inquieta, depois ela se aquieta completamente, perde o contato com o mundo, se enclausula ali, e daí sim ela chega em uma evolução para a borboleta, tá? E isso é um processo natural. Ela não pode escolher, eu não quero virar borboleta, tá bom demais eu aqui no meu banquete, comendo, comendo e comendo com o meu apetite voraz. Ela não tem essa escolha. E o despertar espiritual nosso também não tem escolha, sabe? Ah, eu não quero, deixa eu aqui desse jeitinho. Eu não quero saber desse negócio de despertar, de espírito. No seu tempo, no seu momento, o despertar acontece. Então, o primeiro ponto é esse. O despertar espiritual, ele é involuntário, ele é um processo natural e inevitável. Já a evolução espiritual, que eu vou explicar mais para frente, aí sim você pode, em certas medidas, fazer alguns ajustes. E uma coisa está ligada à outra, isso é fato, mas não é a mesma coisa. E lá na frente uma coisa se combina com a outra também, de fato. Assim como a lagarta, em um certo momento, realmente vai virar a borboleta, vai se combinar em uma evolução nesse sentido, tá bom? Então vamos para os marcadores. O primeiro, a sensibilidade. A pessoa que está despertando espiritualmente, ela fica sensível. E o que é esse sensível? Alguém pensa assim, é uma pessoa que agora vai despertar os dons espirituais, e também tá? Vai despertar mesmo os dons espirituais. Então ela vai começar a ver coisas, a ouvir coisas, tá? Ela vai começar a ter sincronicidade na sua vida. Ela pensa de uma coisa e aquilo está acontecendo. Ela pensa de uma pessoa, a pessoa liga para ela. Ela pensa numa pessoa, de repente a pessoa bate na porta da casa dela. Essas coisas acontecem com o despertar espiritual. Os dons espirituais, que em cada cultura, religião, região, tem um nome para isso. Dentro dos evangélicos, os dons do Espírito, né? Dentro do católico, sensitivo, sensibilidade energética. Dentro do Rosa Cruz, os dons psíquicos, tá? Dentro do espiritismo, mediunidade ostensiva, despertando a mediunidade, é tudo a mesma coisa. Essa capacidade de enxergar um palmo além do nariz, essa capacidade de ver além do óbvio, de sentir além do óbvio, tá? Isso é o despertar. E isso acontece, independente de você querer ou não. Talvez você já nasceu com isso, talvez você comece a despertar isso ao longo da sua vida. Talvez você há muito tempo está com esse despertar, mas como não está junto o processo evolutivo, você não está evoluindo, que eu vou explicar lá na frente. Então você tem o despertar, mas não desenvolve o autoconhecimento e sofre muito com isso. Porque essa sensibilidade, ela não é mil maravilhas como uma pessoa às vezes pensa. Essa sensibilidade traz muitas dores no corpo e as pessoas não sabem. Traz processos de ansiedade e depressão, porque você começa a sentir essas energias que nem é sua, mas você não sabe, pensa que é sua. Você começa a ser uma pessoa que tem medos exagerados, raiva exagerada, né? Preocupações exageradas. Você passa a ser uma pessoa que tem insônia,
desenvolve muitas dores no corpo, já falei, mas trazendo com mais, enfatizando de uma forma mais clara. Isso é um despertar e as pessoas não sabem. E aí o que é que elas fazem por não saber? E aí é onde você vê a diferença já daí do despertar para a evolução. Elas buscam cuidados em fontes erradas. Digamos que ela está sentindo dor no corpo pelo processo de despertar, de sensibilidade energética, e ela começa a tomar muito medicamento para dor no corpo. O medicamento vai amortecer os nervos e realmente vai fazer com que ela não sinta tanta dor. Mas não vai tratar ela, não vai ajudar ela. E ela pode entrar em um círculo vicioso, em uma dependência e vício de medicamentos. E eu não estou aqui contra medicamento. Eu sempre digo, terapia não substitui medicamento, medicamento não substitui terapia. Mas uma coisa complementa a outra, uma coisa ajuda a outra, tá? Então, se você está sentindo muita dor no corpo, se você está sentindo ansiedade, se você está sentindo depressão, está sofrendo depressão, insônia, você tem que se procurar um médico, você tem que se tomar um medicamento. Mas entenda que não é isso que vai te ajudar realmente. Isso vai te ajudar, até ajuda, porque isso vai fazer com que você sofra menos. Mas não é isso que vai te fazer evoluir, não é isso que vai te fazer superar esse momento, entender esse momento e dar um salto evolutivo, tá bom? Eu quero que você entenda isso. Então o primeiro marcador é essa sensibilidade. É nesse ponto que entra as terapias holísticas, o autoconhecimento. É nesse ponto que eu quero falar para você que os Pilares da Paz Interior, que é um grupo que eu tenho, pode te ajudar, tá? Se você sente ansiedade, depressão, insônia crônica, dores no corpo, fibromialgia, se você sente esses processos, os Pilares da Paz Interior podem te ajudar. É um grupo em que eu dirijo a Laya Yoga, que é maravilhosa para tudo isso, ao vivo uma vez por semana, toda quarta-feira às 21 horas. Eu dirijo também, eu faço também uma reprogramação mental todo mês e faço também o Reiki, ou o enunciado aclarador, ou a mesa radiônica, que arcturiana, que limpa as energias, que faz você sentir essa turbulência de ansiedade, de depressão, de dor, parará, tá? Então, se você está despertando, está sentindo tudo isso que eu te falei, não entende o que é, toma remédio há muito tempo, não vem resolver muitas coisas e tal, os Pilares da Paz Interior é para você, vai te ajudar muito. Entre em contato aqui pelo 74991153971, é o WhatsApp, eu só te respondo pelo WhatsApp, não adianta me ligar. Manda uma mensagem no WhatsApp, no momento certo eu vou te explicar melhor sobre isso, sobre fazer parte desse grupo, tá? Então esse é o ponto do despertar, é um ponto sofrido, é um ponto assim, realmente que você precisa de ajuda, não adianta, né? Sozinho fica complicado, complicado mesmo. As pessoas que estão despertando sofrem bastante e é um processo realmente. O outro ponto do despertar é o desejo de contribuir, o desejo de ajudar. Isso é lindo, só que isso às vezes atrapalha. Porque é nesse momento que a pessoa que está despertando, talvez ela já está mais na frente nesse processo, ela começa a se intrometer na vida do outro, ela começa a julgar demais o outro, ela começa a olhar demais para a vida do outro, dá pitacos, que o outro tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, porque tem que fazer aquilo. E isso também é uma involução. Isso não é uma evolução. Você olhar demais para o outro. Tem uma frase que eu não lembro exatamente como é a frase e nem quem trouxe essa frase, mas eu lembro da ideia. Se você está olhando para o outro, é porque você não evoluiu ao ponto de perceber que o outro está dentro de você, que Deus está dentro de você. Se você está olhando para o outro é porque não percebe Deus em você. A frase é mais ou menos isso. Se você está olhando para o outro com julgamentos o tempo todo, porque fulano está com a energia assim, porque fulano piorou, porque fulano melhorou, porque fulano era assim, é porque você não está conseguindo ver Deus dentro de você. Quando a gente começa a perceber a plenitude que é
o ser, o eu sou, Deus, como queira chamar, dentro de você, você fica tão maravilhado e saciado nessa viagem interna, e isso é um processo de evolução e eu vou chegar lá, que você não está muito preocupado em julgar ninguém, em ficar o tempo todo dando pitaco com ninguém. Isso é bem interessante. Então o processo do despertar traz esse desejo de contribuir. Mas esse desejo de contribuir, se você não tiver cuidado, autoconhecimento, buscas, você perde um pouco a ética, você perde um pouco a sua compostura e você começa a se colocar em um pedestal acima do outro, você começa a achar que o outro não despertou ainda, está abaixo de você. Vem aquele processo todo de talvez até se sentir superior, confundir isso com ser evoluído, né? O despertar com a evolução. Aí você começa a achar que uma pessoa evoluída é uma pessoa que tem clarividência, que uma pessoa evoluída é uma pessoa que tem clareaudiência. Você começa a misturar as coisas e realmente a se colocar em um pedestal. E você nem percebe isso. Aí você começa a julgar a comida do outro, porque o outro come carne, né? Então é uma pessoa que não está evoluída. E como é que pode contribuir com a morte de um bichinho? Né? Você começa a julgar o outro porque o outro tem a opção sexual X ou Y. Tem gente que diz assim, porque o outro pratica sexo, coisa animal. Observa que loucura começa a acontecer na vida de quem está despertando, mas que não busca um processo junto de autoconhecimento, de consciência, de estudo. E é muito comum, tá? Eu não estou julgando aqui quando eu estou trazendo isso, eu estou trazendo os parâmetros. E é comum quem está despertando passar por esses momentos, tá? É muito comum mesmo. Faz parte às vezes até. Mas se a pessoa não tiver cuidado, ela fica presa nessa malha, nessa bolha, e isso impede que ela evolua. Ainda que o termo não seja evoluir, ela vai estagnar, porque não é sobre nada disso a evolução espiritual. E as pessoas se prendem por isso. O outro marcador é bem parecido com o primeiro de sensibilidade energética. É sentimentos mais intensos. E aqui também existe um perigo para quem está despertando. O sentimento mais intenso faz com que a pessoa ela sinta um amor mais intenso por tudo. Ai, quer abraçar o mundo. Uma gratidão incrível que ela, sabe, faz com que ela sinta as coisas mais profundas, mais intensas. Só que também ela vai sentir raiva mais intensamente. Ela vai sentir medo mais intensamente. Sabe? Ela vai sentir tristeza mais intensamente. E o que é que acontece? É aí onde a pessoa se afunda em uma crise depressiva, em uma crise de pânico, síndrome do pânico, aí é onde a pessoa se afunda em alguns desses casos. Ou a pessoa já se colocou em um pedestal acima do outro, que é o ponto que eu já falei, ela sente isso intenso e sufoca dentro dela. E ela mantém aquela imagem de gratiluz. Eu não sofro, eu não choro, eu estou em um momento de plena graça, gratiluz. E ela cria uma máscara dentro da espiritualidade. Isso é muito perigoso e também é muito comum. Pessoas que estão despertando, pessoas que estão em um processo de despertar, elas se colocam em um pedestal e aí a vida traz as rasteiras, porque a vida é isso, né? A vida é isso, a vida traz rasteiras. E essa pessoa mascara o que ela sente. Então ela sente uma certa raiva e é mais intenso no processo do despertar e ela consegue camuflar aquilo e ela está montando uma bomba relógio dentro dela. Aí quem convive com ela, dentro de casa, no dia a dia, é que ela explode lá com aquela pessoa. Ou isso combina em uma doença mais grave. Então seja sincero com você. Você só evolui, você só se ilumina se você aceitar a sua sombra, abraçar a sua sombra, acolher a sua sombra e perceber que todos esses sentimentos intensos faz parte do despertar.
aquele fogo, aquela explosão dentro de você. Nisso tudo, a Laya Yoga vai te ajudar, os pilares da paz interior vai te ajudar, tá bom? Então, esses são os marcadores do despertar. E quais são os marcadores da evolução espiritual? Agora a gente vai notar a diferença de uma coisa para outra, mas relembrando, lá na frente uma coisa se combina com a outra. É comum. Se você está assistindo esse vídeo, você está em um processo de despertar ou talvez já em um processo de evolução. Se você está até agora assistindo, você já está bem mais evoluído, porque tem gente que está no despertar lá, que mexeu na ferida e que já saiu do vídeo, já foi embora, não ficou, tá? Mas se você está aqui ainda, você está nesse processo mais evolutivo, tá? Qual é o processo do despertar, da evolução? O desapego. Mais uma vez, traz as armadilhas no entendimento, não é na evolução em si. Quem está evoluindo vai entender logo, mas quem está no processo do despertar pode confundir. O que é esse desapego? Não é você não ligar mais para o pai ou para a mãe, não é você não ligar mais, não é você não chorar e ficar sentindo quando o seu pai, quando perde o ente querido. Você sente sim. É de uma forma diferente, bem verdade. Não é daquela forma desesperada que as outras pessoas têm. Mas você sente profundamente aquela dor da perda. Não é você, eu agora não ligo mais porque eu desapeguei, eu não quero mais dinheiro, eu não quero mais, eu desapeguei de tudo. Não. O desapego é sobre soltar, é sobre não julgar, é sobre saber que as coisas fluem. O desapego é sobre você não querer controlar a opção nutricional do outro, a opção sexual do outro. É você amar sem controle. É você amar e soltar. É aquela velha frase: dê a quem você ama asas para voar e raízes para ficar. Tá? Então, o desapego é nesse sentido. Mas você ama profundamente. Você quer sim ficar perto de quem você ama. Você quer sim visitar quem você ama. Você quer ser aquela pessoa por perto de você. Só que você não segura. Só que você não quer controlar. Só que você não toma decisões por essa pessoa. Está notando a diferença de um desapego evoluído para uma pessoa que diz que desapegou e que agora não quer mais ganhar dinheiro e que agora julga quem está ganhando dinheiro e que agora não liga mais para ir para ver para ir para os pais e que agora eu não estou nem aí, meu pai morreu, mas eu já me desapeguei, eu não choro, eu não fico triste, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Minha mãe, não. O desapego é o soltar, é o deixa ir, tá bom? É não julgar. A pessoa evoluída, ela não julga. Eu vou trazer mais uma vez a frase: se você está olhando para o outro, é porque não percebe Deus dentro de você. Se você fica o tempo todo, porque fulano está assim, porque fulano piorou, porque fulano melhorou, porque fulano come carne, porque cicrano pratica sexo, porque cicrano toma bebida alcoólica, porque se você está olhando para o outro, desculpa, é porque você não está vendo Deus dentro de você. Senão você estava pleno com tudo isso. Você estava em prazeres. Tá? Então o processo evolutivo, acima de tudo, uma pessoa evoluída, ela não julga. Tá? Ela se liberta disso. Agora é óbvio que tudo isso são em proporções e em medidas. É óbvio que qualquer pessoa que vê o outro cometendo uma barbaridade vai entrar em um processo de julgamento. Mas isso é diferente de alguém que está julgando o estilo de vida do outro o tempo todo. Mas a pessoa que está evoluindo, ela não está no processo de julgamento. Eu vou trazer um exemplo aqui para você. Imagine uma pessoa que está lá em um jardim muito lindo, meditando. Aí aparece uma beija-flor dourada, linda, refletindo a luz do sol dourada, grandona, que você nunca viu daquele jeito voando, e você fica maravilhado, e você está em um estado de êxtase que diz assim: ai meu Deus, eu sou essa beija-flor, eu sou essas flores, eu sou tudo, ai eu amo tudo. Aí vem um cara com muita fome,
um andarinho lá, um mendigo, com um badog na mão, e mata um estilingue, a baladeira, vai depender da região, e mata aquela beija-flor na sua frente e sai feliz da vida para comer o beija-flor, para matar a sua fome. E você fica morrendo de raiva, irado, com ódio. Você, se pudesse, esganava aquele mendigo, você torava ele no meio. Aí você esquece que você é tudo, que você também é o mendigo, que o mendigo está com fome, que o mendigo precisa matar a sua fome. Você esquece tudo isso. Você agora não é. Você estava, eu sou o beija-flor, eu sou o jardim, agora você não é o mendigo. Você quer matar o mendigo. Mas tem as leis e você se segura, mas por dentro você se corrói. E dentro dessa cena, desse quadro mental, acontece uma explosão e morrem os dois. Você e o mendigo que matou o beija-flor. Quem você acha que vai para uma dimensão superior de paz? Uma questão de lógica, tá? Você mergulhou em um inferno mental de raiva do mendigo porque matou o beija-flor. Quando é que você vai se morrer nesse momento? E o mendigo, que agora está comemorando porque vai matar a sua fome, que não ficou em um estado de julgamento nem de culpa, com certeza vai estar em um estado mais elevado, dimensional. Percebe? Percebe como o julgamento, percebe como a mente pode te levar para um inferno interior e você ainda se julga evoluído porque está despertando, porque desenvolveu uma certa sensibilidade, porque desenvolveu um dogma, um comportamento. Então a evolução é sobre desapegar, é sobre não julgar, é sobre não dar muito pitaco na vida do outro, é sobre viver olhando para dentro, é sobre perceber Deus em você. E esse processo depende sim do despertar, mas depende também do autoconhecimento, de uma caminhada, de terapias pelo caminho. Então, se você está passando pelos processos, mas diz assim, eu me curo só, eu não preciso, sabe? Tenha cuidado, você pode estar em um caminho, em algumas armadilhas, em um processo que pode estar te prendendo no processo de evolução, ao invés de você estar galgando níveis mais altos de evolução. E você pode desenvolver um inferno mental, como o caso de quem está lá contemplando as flores e o beija-flor, amando tudo, se sentindo beija-flor, e na mesma hora quer matar o mendigo que matou o beija-flor para comer, para matar a sua fome. Então é sobre isso. Eu acho que deu para você notar a diferença entre o despertar e o evoluir. Deixa aqui o seu comentário, se você ficou aqui até agora, se faz sentido para você, se não faz, tá tudo bem, tá? Deixa aqui o seu comentário, o seu ponto de vista. Desculpa aí aquelas pessoas que eu falei de uma forma que talvez até mexeu, aquelas pessoas que confundem a evolução espiritual com a vida de vegano, de não comer carne, de gratiluz, de não brigar, de não... Sabe, aquelas pessoas que colocam uma fantasia nesse processo de despertar espiritual e que na verdade está longe de uma realidade. Desculpa por eu te mostrar a realidade e isso doer. Eu sei que dói, mas saber sobre isso o quanto antes e buscar ajuda pode fazer toda a diferença no teu processo de evolução espiritual. E, além disso, existe a iluminação, o iluminar, que é um processo além do evoluir e do despertar, mas que tem muito pano para manga e que, na verdade, eu deixo para quem é iluminado vir explicar melhor sobre isso, porque não chegou a minha vez ainda, eu ainda não cheguei lá, mas eu tenho uma leve ideia de que é um processo ainda mais amplo e lindo e que sim, é o nosso caminho. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.